E para a resolução dessa atividade do descritor D34 do SAEP, que é resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos, certo? A primeira questão do SAEP também, certo, pessoal? Em um campeonato interescolar de futsal, as vitórias valiam 3 pontos, os empates 2 pontos e o time derrotado recebia 1 ponto de participação, certo? A tabela abaixo apresenta os números das 5 turmas participantes de uma escola nesse campeonato. Ó, a gente tem as turmas enumeradas do 5º ao 9º ano, vitórias, empates e derrotas, certo? Quer saber qual dessas 5 turmas teve o melhor desempenho nesse campeonato, considerando os valores citados? Ó, a gente precisa saber 5º ano, nenhuma vitória. Empate 7. O empate vale quantos pontos? 2. Então eu vou ter que fazer o que? 2 vezes 7, 14. Então, derrotas, fez quantos pontos? Nenhum. Então ele tem, 5º ano, 14 pontos. 6º ano, tem uma vitória. Uma vitória vale quantos pontos? 3. Empate vale 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 2, 11. A derrota vale 1 ponto. Então o 6º ano somou 11 pontos. 7º ano, 3 vitórias. 3 vezes 3, 9. Empate, nada. 9 mais 4, que dá 13. 8º ano, 1 vitória, 3 pontos. 6 empates, 6 vezes 2, 12. 12 mais 3, 15. 8º ano, 15 pontos. Vamos finalizar com o 9º ano. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10. Derrota, 3 pontos. 13. Então, a gente consegue observar quem foi que somou mais pontos. Nesse caso, o 8º ano. Com quantos pontos, pessoal? Com 15, certo? Então, se a gente somar uma vitória, que é 3 pontos, 6 empates, que é 12 pontos, totalizando quantos pontos, pessoal? 15. Alternativa, letra D, certo? Diz o seguinte: em um dia de fiscalização numa rodovia, a polícia parou 20 carros. Os carros trafegavam com quantidades diferentes de passageiros, conforme é mostrado no gráfico abaixo, certo? A gente tem o número de carros, representado de 0 a 9, e o número de passageiros, certo? Então, ele quer saber quantos desses carros tinham mais de 2 passageiros. Então, menos de 2 não interessa, não vou fazer conta, certo? Ó, um carro carregava quantos passageiros? 3 passageiros. 2 carros carregavam 4 passageiros. E 6 carros carregavam quantos passageiros? 5. Ó, 6 carros carregavam 5 passageiros. 2 carros carregavam 4 passageiros. E um carro com 3 passageiros. Totalizando 6 mais 2, 8, mais 1, 9. Certo? Alternativa letra B. Fácil, pessoal. Se não deu para entender, volta o vídeo para tirar as dúvidas, certo? Aqui com a terceira questão, continuando a nossa resolução. Também do Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco, o SAEP, certo? Uma companhia de frete com o intuito de avaliar o seu desempenho durante um determinado período, construiu um gráfico com o número de fretes realizados em cada um dos dias úteis da semana desse período, como apresentado abaixo, certo? Nós temos aqui o gráfico que apresenta números de fretes dia da semana, certo? De segunda a sexta, e os dias do mês de 1 a 30, e cada símbolo representa um dia da semana, certo, pessoal?
Então ele quer saber o quê? Analisando esses resultados, o dono dessa companhia resolveu fazer uma promoção no dia da semana em que o total de fretes realizados naquele período foi menor. O dia da semana em que haverá essa promoção será qual dia? Para a gente resolver isso, a gente precisa saber o que, pessoal? O dia da semana que teve o menor período de frete. Se a gente sabe que é de segunda a sexta e a gente tem os dados dos dias da semana que teve os fretes, cada símbolo representado uma semana, a gente precisa somar para descobrir qual foi o dia da semana que teve o menor dia. Vamos começar segunda-feira, certo? Analisando segunda, ó, a gente tem o quê? 12, terceira semana, 13, segunda semana, 15, primeira semana e quarta semana, 16. Ó, 16 mais 15 mais 13 mais 12, 56, certo? Ó, 6 mais 5, 11. 11 mais 3, 14 mais 2, 16, sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais um 3, mais um 4, mais um 5. Então, na segunda-feira, houve 56. O período do frete na segunda-feira foi 56, certo? Então, a gente precisa fazer isso com os demais. Terça-feira, quarta, quinta e sexta. Terça-feira deu 16, certo? 16. Deu 8, deu 7 e deu 5. Certo? Vocês conseguem observar? Então, somando 16 mais 8 mais 7 mais 5, vai dar 36. Certo? Ó, vamos para quarta-feira. Nesse caso, a terça-feira foi o menor dia, comparado com a segunda. Quarta-feira, ó. A gente observar 19, 15, 14, 11. Certo? 11. Então, 19 mais 15 mais 14 mais 11 dá 59. Certo? Ó, quinta-feira. Quinta-feira. Temos aqui 16, 13, 10 e 2. 16 mais 13 mais 10 mais 2 dá 41. Certo? Sexta-feira a gente faz a mesma coisa. 18, 17, 14 e 12, certo? Então, 18 mais 17 mais 14 mais 12, 61, certo? Ele quer saber qual dia da semana que haverá essa promoção no período que foi menor. O período que foi menor, a gente está observando aqui é o que? Terça-feira. Letra B. Na terça-feira, o total de fretes realizados foi o menor, com 36, certo? Então, alternativa letra B. Ó, temos aqui a quarta questão. Uma fábrica superou sua meta mensal de venda de produtos à base de chocolate. No quadro abaixo estão apresentadas as metas de venda e a quantidade vendida nesses produtos nesta fábrica em um mês, certo? Temos aqui a meta de venda e a quantidade vendida, certo? Bombom sortido, chocolate em barra, trufa e confeito de chocolate. De acordo com os dados nesse quadro, quantos quilogramas no total essa fábrica vendeu a mais do que a meta de venda prevista para este mês? Ó, a gente tem que observar o quê? Que houve o quê? Um aumento meta vendida. Ou seja, eles conseguiram superar em todos os produtos, certo? Ele quer saber o quê? Vendeu a mais do que a meta de venda prevista para esse mês. Ele quer saber quantos quilos a mais eles conseguiram vender. A gente precisa fazer o quê? Duas contas. A gente precisa saber o total da meta de venda, certo? E a quantidade vendida. Se a gente somar 500 mil mais 400 mais 200 mais 100, vai dar 1.200 quilos.
certo? E a quantidade vendida que está aqui, 650, 425, 375 e 110. Então, a gente somando, 5 mais 5, 10. Baixa o 0 e sobe 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 1, 16. Baixa o 6 e sobe 1. 4 mais 6, 10. Mais 1, 11. Mais 3, 14. Mais 1, 15. 1.560.000 quilos. Certo? Então, a gente tá localizando alguma alternativa? Não, né? Ó, tem 1.200 e tem 1.200.000. É essa a alternativa? Não, né? Ele quer saber a diferença, certo, pessoal? Então, a gente tem que saber a quantidade vendida, que foi 1.560.000, e a meta de venda, e subtrair, certo? A gente vai subtrair para descobrir 0 para 0, nada, 0 para 6, 6. 2 para 5, 3. 1 para 1, 0. A quantidade vendida a mais foi de quanto? 360 quilos. Certo, pessoal? Alternativa letra C. Ou seja, às vezes esse tipo de questão coloca uma alternativa que não é a resposta correta. Ou seja, a gente vai ficar confuso. Se a gente observar a letra A também, ó, 1.560.000. Então a gente tem que observar bem o que a questão está pedindo. E nesse caso a questão está pedindo a quantidade vendida a mais da meta. Certo? Vamos para a próxima questão. Temos aqui uma questão do SAEB, certo? Os 360 alunos da escola foram entrevistados sobre a matéria que mais gostam, certo? As matérias escolhidas foram artes, educação física, matemática e ciências. Analisando as respostas dos alunos representadas no gráfico de setores abaixo, você pode dizer que, ó, temos aqui o gráfico de setores e uma parte delas gostaram de educação física, outra parte de artes, matemática e ciências, certo? Ó, letra A maioria escolheu matemática. A gente observando esse gráfico aqui, eu vou repartir ele, certo? Fazendo a repartição, ó, de educação física, artes, matemática e ciências, certo? Vocês conseguem observar que a letra A, a maioria escolheu matemática? Não, né? A maioria escolheu o quê? Educação física. Então já não é essa a alternativa, certo? Bom, também quero que vocês façam uma análise desse gráfico. A gente observa que tem quantos alunos? 360. Então, 360 alunos está distribuído nessas disciplinas. Professor, e como é que você chegou a esses números 135, 90, 45 e 90? Ó, a gente tem aqui o que? Um círculo, né? Uma volta completa. Uma volta completa no ângulo, ele é quanto? 360 graus. É como se a gente tivesse 360 alunos aqui. A metade é quanto? 180. A metade de 360, 180. A metade de 180 é quanto? 90. A metade de 90 é quanto? 45. Certo, pessoal? Então eu quero que vocês observem isso. Ó, a metade aqui é o quê? De 180, 90. Então a artes tem 90, certo? 90 estudantes, alunos escolheram a disciplina de artes. Se a gente observar, esses mesmo 90 também é de ciências, certo? A mesma distância de um para o outro é a mesma, certo? E se a gente observar, matemática é justamente a metade da disciplina de artes. Então tem quantos alunos? 45. Professor, e 135? Ó, se a metade aqui é 90, 90 mais 45 é quanto? 135. Então é o que? Educação física tem 130 alunos que gostam dessa disciplina. E como é que eu sei que está certa essa minha divisão? 135 mais 90 é quanto? 220.
25. 225 mais 45 dá 270. 270 mais 90, 360 alunos. Ou seja, minha divisão ela está correta, certo? Então lá, ó, matemática é mais popular que artes. Isso é verdadeiro, pessoal? Se matemática é 45 e artes é 90, isso é ao contrário, né? Artes é mais popular que artes. Artes é mais popular que matemática, certo? Então, aproximadamente 200 alunos escolheram educação física. Ó, escolheu 135. Professor, não é próximo de 200 não? Ó, pessoal, próximo de 200 é o quê? 198, 190, mas tem uma distância enorme, certo? Então não é próximo. Ó, letra D. Aproximadamente 90 alunos escolheram artes. Correto? Correto. 90 alunos escolheram artes, certo? Aproximadamente. Letra E. Aproximadamente 100 alunos escolheram matemática. Isso é verdade, pessoal? Não, né? Nem a metade de 100 escolheu, quanto mais 100. Então a alternativa correta é letra D. Certo, pessoal? Aqui a gente faz o que? Essa questão foi mais para fazer uma leitura, uma interpretação, certo? Precisou fazer cálculos, somas, multiplicação, porcentagem, não. Aqui a gente é mais uma leitura de gráfico, uma leitura desse gráfico de setores. Próxima questão, pessoal. Para a sexta questão, pega o caderno e acompanha aí. O dono de uma locadora fez uma pesquisa para saber a quantidade de filmes que os clientes alugam por mês. Os resultados dessa pesquisa estão representados na tabela abaixo. De acordo com essa tabela, quantos clientes alugam menos de 5 filmes por mês? Vamos observar a tabela, quantidade de filmes alugados por mês. Ele disse o quê? Menos de que de 5. Então, ó, 2 ou menos, 3, 4, 5. Ó, ele disse o que? Menos de 5. Então, pode ser 5 aqui? Não, né? Não é menos de 5. Menos de 5 é quem? 4, 3, 2, 1. Certo, pessoal? Então, vamos saber isso. Quantidade de clientes que assistem, certo? A gente pode fazer até uma tabelinha. Ó, quantidade alugadas. 2 ou menos, 3 e 4. Peguei aqui a quantidade, 2 ou menos, 42. 3, 35. 4, 87. Vamos somar? 2 mais 5, 7. 7 mais 7, 14. Sobe 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 8, 16. O total de clientes que alugam filme menos que 5 filmes é 164. Alternativa letra C. Certo, pessoal? Vamos lá para a próxima questão. Pessoal, sétima questão para a gente finalizar a correção dessa atividade. O gráfico seguinte mostra a produção de uma editora referente ao último quadrimestre de 2010. Ó, pessoal, quadrimestre quer dizer quantos meses? 4, né? Ó, quadri, certo? 4 meses. Ó, o último quadrimestre, então são os últimos 4 meses do ano, certo? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Essa relação de baixo é em meses e essa daqui produção. Vamos lá, é correto afirmar que a produção, a mínima ocorreu no mês de novembro. Mínima, novembro. Novembro é correto afirmar? Não, né? A mínima ocorreu em outubro, certo? Que foi 3.000. Decresceu nesses 4 meses, decresceu. Nos 4 meses, de setembro a dezembro, houve queda? Não, né, pessoal? Houve um equilíbrio aí, ó. Tava em 4.000
foi para 3.000, depois subiu para 6, depois subiu para 7. Então, não houve uma queda, certo? Nos 4 meses. Foi maior em setembro. Setembro foi 4. Ó, depois de setembro, teve uma queda para 3, mas não subiu para 6 e 7. Então, foi o maior em dezembro, certo? O maior foi em dezembro, não em setembro. Foi inferior a 4.000 exemplares em um dos meses. Ó, em outubro, a produção chega a 3.000 exemplares. Ó, 3.000. Quer dizer que foi inferior a 4, certo? Então, a alternativa correta, letra D. Vamos observar a letra E. Foi superior a 25.000 exemplares nos 4 meses. Como é que a gente sabe? Vamos fazer a soma, ó. Setembro, 4.000. Outubro, 3.000. Novembro, 6.000. E dezembro, 7.000. Total deu 20, certo? Ó, 6 mais 7, 13.000. 13 mais 3, 16. 16 mais 4, 20. Então não foi 25. Então a gente afirma que é a letra D, certo? Ó, pessoal, a mensagenzinha aí. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Depois comentem, certo? Boa sorte!